Senhor que venha nos abençoar agora nessa parte do Apocalipse. Oremos a Deus. Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade de podermos estar, Senhor, em tua casa e podemos aprender, Senhor, da tua palavra. Venha abençoar, Senhor, a cada servo teu, Senhor, nesta noite. Abre entendimento, Senhor, conhecimento para adquirir, Senhor, diante da tua palavra, Senhor, tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco. Vem nos abençoar, Senhor, enchendo-nos do teu Espírito e que em tudo possamos, Senhor, entender tudo aquilo que o Senhor quer de nós. Em tudo vem nos abençoar, Senhor, nesta noite. Eu te peço confiante na tua palavra e no teu amor desde agora e para todos sempre. Amém, Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Então vamos lá. Nós chegamos aí, terminamos de falar sobre a igreja de Tiatira, tá? E é justamente a igreja papal, tá? Porque depois do Império, mais ou menos no ano 630, a igreja ela acaba assumindo o poder da igreja, né? A igreja, o poder do Império Romano, e a igreja então agora ela se torna uma igreja imperial, e ela, a partir desse momento, ela acaba sendo a que determina tanto a parte governamental como a parte religiosa. Como nós vimos, várias situações entraram dentro da igreja, tá? E aí nós vimos aí que Deus dá um tempo para que viessem se arrepender. E já nessa igreja de Tiatira, ela já fala também, aí no verso 22 do capítulo 2, eis que a porém uma cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E isso apontando já para o futuro, tá? A igreja lá na frente vai passar por essa situação, considerada aí a igreja pecadora, e Deus já está apontando o que vai acontecer com ela lá na frente, e depois nós vamos entrar mais em detalhes sobre ela. Então podemos dizer que cada igreja, como nós falamos na aula passada, cada igreja ela está dentro da nossa igreja, tá? Como também nas igrejas que vamos falar agora, elas já são da nossa época, tá? Como nós falamos que até a igreja papal foi a igreja que veio contando dentro da história. Como nós falamos, são quatro igrejas que acabaram vieram trazendo dentro da história. E agora vai acontecer a quinta, a sexta e a sétima, que são igrejas, pode-se dizer, contemporâneas. São as igrejas que nós estamos vivendo hoje, tá? Então, podemos dizer que as 4 primeiras cartas já foram, a quinta também, mas a sexta e a sétima ainda continuam. Então, podemos dizer que estamos mais próximo do arrebatamento do que estava no passado, tá? Por quê? Deus está mandando as cartas para cada igreja justamente para que haja conserto. Amém? E cada igreja tendo esse conserto, já se preparando para a vinda do Senhor. E aí no capítulo 4 do Apocalipse, nós vamos entrar diretamente já no arrebatamento. Deu para entender? O que vai acontecer? A igreja papal, ela perdura até quando? Até quando a igreja papal perdura? Até hoje, não é? Até hoje nós temos a igreja papal. Então quer dizer, mesmo a quarta igreja, até hoje ela continua. A igreja de Sardes também. A igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia, ela também está nos dias de hoje. Então, e podemos dizer que as outras também. Não é? Automaticamente todos estão na nossa igreja. Mas a gente sabe que existe um período dentro da história. A gente sabe que o período papal já foi. Nós vamos entrar agora nesse novo período, tá? O que houve? Que muitos historiadores colocam dizendo que a partir do momento que a Igreja Católica ela assume o poder, entra o que a gente chama de período das trevas, tá? Muitos historiadores hoje questionam, falam que isso não existiu, porque mesmo que teve um período de trevas, houve cultura, houve desenvolvimento científico e tal, mas beleza. Podemos dizer que não foi totalmente período de trevas, mas se nós compararmos com a palavra de Deus, as trevas tomaram conta de tudo. Por quê?
já não se havia mais o estudo da palavra, não é? Já não havia mais a dedicação ou mesmo trazer as doutrinas ou os pensamentos bíblicos para a igreja, mas sim os dogmas que a igreja agora intitulava e colocava para o povo fazer. Como na igreja papal, você tinha a questão de você pagar para ganhar o céu, não é? Então você tinha que pagar a indulgência, obrigado. A indulgência, e se você não pagasse a indulgência, você não estaria salvo, tá? Então a igreja agora ela está visando justamente o lucro, visando totalmente o dinheiro e o desenvolvimento da igreja. Justamente porque nesse período medieval, final do período medieval, os burgueses estão tomando conta. Acabou o período do feudalismo, você se lembra desde a oitava série, nono ano, né? Acabou o período do feudalismo, né? Os burgueses agora estão tomando conta, estão ganhando dinheiro, e a igreja é contra os burgueses ganhar dinheiro, porque ela quer ganhar dinheiro. Então ela tem terras, ela tem espaço, ela tem dinheiro, ela tem tudo, né? E aí questiona os burgueses de ganhar dinheiro, né? Nos seus negócios e tudo mais. Nesse caso, o que vai ocorrer? Como a igreja está tendo poder, tendo terras, tendo dinheiro, e os burgueses estão sendo criticados, tá? E quando a gente fala dos burgueses, é totalmente todas as burguesias da época medieval, os reis que estão dando apoio aos burgueses, porque os burgueses estão bancando o rei, não é? E não só de um país, mas de vários países da época. Você está tendo uma nova visão dentro da história. Já entra a questão do renascentismo, ou seja, a igreja agora ela está perdendo um pouco do seu poder e os reis começam a questionar isso. Com isso, a igreja ela começa, por exemplo, ela tem lá quem cuida dos estudos, quem cuida da educação é a igreja católica. Então só podia participar da parte estudantil somente aqueles que tinham posse, aqueles que tinham dinheiro para pagar. E a ideia era mandar um filho para lá para se tornar um padre, um freio, seja o que for. Então ele sim participaria de estudo, fazia conta e tudo mais. E isso os burgueses começaram a questionar. Por que somente pagando? E muitas dessas igrejas perderam as escolas para os burgueses. Os burgueses começaram a trazer um novo estudo. Agora independente da igreja. Os reis vendo a oportunidade. Por quê? A igreja tem dinheiro, a igreja tem terra. Opa, posso tomar posse, porque agora a igreja está perdendo poder. Questionar a questão espiritual. O Papa vai mandar para o inferno, será? Então, será que eu pagando eu vou ter o céu? Será que não? Então começam a haver os questionamentos. E nesses questionamentos vai surgir aquele povo que começa já a se voltar para a palavra. E um deles, que logicamente é o mais conhecido e mais falado, Lutero. Não é? Em torno já de 1490 ele começa a estudar a Bíblia e quando ele chega no livro de Romanos, que diz que o justo viverá da... então não é pagando. Então não é dando dízimo. Então não é ofertando. A oferta, o dízimo, nada tem a ver com a salvação. Que o justo viverá da fé. Quando ele percebe isso, ele cria lá pelo menos umas 95 teses contrárias à igreja. Que a igreja fazia contrário. E ele, para ajudar, ainda prega na porta da catedral para que todo mundo lesse. Aí as pessoas, e já nessa época, olha como que Deus é maravilhoso. A Bíblia diz aí no verso 22 que dá tempo para que houvesse arrependimento. Mais ou menos 830 a 900 anos. É um bom tempo, né, para arrependimento. Teve? Não. Nessa mesma época, em torno de 1490, começa Johann Gutenberg, ele cria a imprensa. Ou seja, aqueles textos que eram escritos agora se tornam mais fáceis de serem imprimidos. E impressos, melhor dizendo. E acabam sendo distribuídos. Pegam as 95 teses de Lutero, imprimem e mandam para frente. Graças a isso chegou até nós hoje. Essas 95 teses eram contrárias à Igreja Católica. E não só ele, mas como outros também, como também houve outros movimentos anteriores, já desde 1200 a 1400, vários grupos religiosos
questionando a doutrina da igreja, questionando a ditadura da igreja, e a maioria deles foram mortos. Por quê? Porque não havia apoio do rei. Mas agora com Lutero, o próprio rei fala não, o rei não, o príncipe em si da própria Germânia, fala não, a gente vai bancar você, a gente vai te ajudar. Com isso, Lutero começa a escrever livro em cima de livro, e o mais importante, traduz a Bíblia, ou melhor dizendo, o Novo Testamento, para o alemão. Ou seja, como na época, tem um historiador que ele diz assim, agora Deus falava a língua do povo, não era apenas a língua dos sacerdotes, agora Deus está falando a língua do povo, e falando a língua do povo fica todo mundo mais fácil de interpretar a palavra. Com isso, esses movimentos começam a causar na igreja uma quebra, para um lado bom, mas para um lado também ruim. Por quê? Se nós pararmos para analisar, principalmente a igreja anglicana, já na Inglaterra, ela já parte para um outro lado. Por quê? O rei, percebendo que é possível quebrar com a igreja católica, ou quebrar com a Itália, quebrar com Roma, e não precisar mais ficar debaixo do jugo ou pagando as indulgências para a igreja, ele resolve então quebrar com a igreja, e a igreja que está lá, a igreja católica que existia, ele vai, com as ideias calvinistas, tentar mudar a igreja católica. Muito simples, o rei entra dentro da igreja e fala para os padres, a partir de agora vocês vão ter as doutrinas calvinistas. Quem não aceitar vai ser morto à espada. Na hora, todo mundo aceitou de bom e de alegria, felicidade. Né? O rei Henrique VIII, ele já com ideia já de poder se separar da esposa, a igreja católica não queria o divórcio. Ele falou assim, então já conversou com os sacerdotes, já que agora já estava com a igreja anglicana, falou, eu quero me divorciar, se vocês não quiserem, a gente vai dar um jeito em vocês. Não, a gente divorcia, sem problema nenhum. Então, a partir desse momento, a igreja agora está no poderio do rei. Não é? O rei faz o que ele acha melhor. Então, qual foi a ideia de Henrique VIII? Eu tiro o Papa que mandava e agora sou eu que mando. Num ponto foi bom. Por quê? Quebrou a ligação daqueles dogmas antigos e começa a criar religiões dentro da própria Inglaterra, também com um pensamento já voltado ao novo estudo dentro da palavra. A partir daí, as igrejas começam a se formar. Que ligação tem elas em comum? O protestantismo. Por quê? Cada igreja, mesmo pregando a sua nova doutrina, elas tentam buscar dentro da palavra um novo ensino, a nova busca pelo conhecimento. Então é essa igreja que vai dentro da história para nós, no Apocalipse, que é a quinta carta. Tá? Então a igreja papal, ela perde o seu domínio, mas surge a igreja agora protestante, ou a igreja da reforma. O que é a igreja da reforma? Tentar reformar a igreja, porque a igreja já estava quebrada. Aí vem a igreja católica e vem trazendo a contra-reforma. Por quê? Uns querem reformar e eles não querem que haja reforma. Então nessa reforma é que surge o que a gente chama da igreja de Sardes, tá? Que está aí no capítulo 3. Lembrando também que Apocalipse está falando, quando João escreveu essa carta, ele não imaginava que existiria esse tipo de situação no futuro. Ele está mandando a carta para a igreja de Sardes. Deu para entender? Só que automaticamente ele está profetizando o que vai acontecer no futuro. João não sabia. Só depois do arrebatamento que ele vai saber que ele foi arrebatado. Então vamos lá. Capítulo 3. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Quem são os 7 Espíritos? Quem são os 7 Espíritos? Espírito Santo. O Espírito Santo, que tem os 7 Espíritos, que é a perfeição. Então o Espírito perfeito quem é? Ok? E as 7 estrelas? Os pastores perfeitos. Certo? 7 perfeitos. Quem dera, né? Capengando, mas Jesus ainda aceitou. Né? Só misericórdia. Então não queira, irmão, que o seu pastor seja perfeito. Ele nunca será perfeito, porque ele é
homem. O dia que ele ficar perfeito, você perde seu pastor. Concorda comigo? Se está perfeito, é igual o caso do Enoque. Com 66 anos, 66, 65, não lembro agora. Acabou conhecendo Deus, andou só 300 anos com ele. E ó, Deus olhou e falou assim: ô Enoque, já está bom demais, rapaz, vamos embora. Você pode andar comigo. Andou a tal ponto de perfeição que Deus o chamou para si. E quantos hoje você vê sendo chamado assim? Vários semideus, né? Ou seja, se chegar à perfeição, irmãos, me perdoe, não fica aqui. Deus leva, a santidade não faz se chegar lá. Se nós ainda não chegamos, é porque ainda temos muita coisa por passar. Vamos lá. Eu sei as tuas obras, que tem nome de que? E está lembrando que nós estamos falando da igreja de Sardes. A igreja de Sardes era uma igreja que tinha nome de que estava viva, mas estava morta. Mas quando eu olho dentro da história, a igreja da Reforma aparentemente está viva. Mas, quando eu olho ela, eu vejo que ela tem uma falha. Um exemplo, Lutero, quando teve a Reforma e montou a igreja luterana, ele pensou, a gente pode manter alguns dogmas da igreja. Quer dizer, a igreja católica ela tem algumas coisas boas, a gente vai manter. Então manteve algumas situações dentro da igreja que pertencia à igreja católica. E ele tentou manter. E o pior, muitos luteranos começaram a lutar contra os católicos. E não era apenas uma luta só de palavra, era na espada. Eles invadiam as igrejas católicas e se tivesse membros lá dentro, eles matavam todos. Se falasse que era católico, era morto. Olha que bênção, irmão. Que igreja maravilhosa. Uma igreja de amor. A tal ponto que, principalmente quando Lutero ele é escondido pelo príncipe, para não ser, porque a igreja católica queria matá-lo, e já armou cilada para segurar, e o príncipe ficou sabendo e escondeu Lutero. Nesse meio tempo que ele ficou escondido, ele traduziu o Novo Testamento. Aí o que acontece? A igreja fica sem o líder. Então cada um acha o que deve fazer, vamos matar e vamos acabar com esse povo, porque são idólatras, e nós queremos uma igreja diferente. É uma igreja que diz que está viva, mas uma igreja que mata a outra faz o quê? É uma igreja que está morta. Quer dizer, só está tentando achar o bem próprio e não para todos, tá? E aí diz o verso 2, ser vigilante e confirma ao restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. A nossa igreja hoje tem alguma coisa semelhante assim? Diz que está viva, mas está morta? Grande avivamento! Aí você sai de lá que só Jesus na causa. Está viva ou está morta? Está frio ou está quente? É igual aquela brincadeira. Está frio? Está quente? Está pegando. Está pegando. Lembra-te, pois, do que tens recebido e guarda-o. O que você tem recebido? E o que você tem ouvido? Então o que tem que fazer? Guardar. É a igreja agora que está com a palavra traduzida, a palavra agora chegou às mãos do povo, e Deus está dizendo, do que tens recebido e ouvido, guarda, porque é o que está na palavra, não adianta fugir do que está aqui dentro. Só temos que estar a ter foco para o quê? Para a palavra. O que vier de fora, o que vier de outras coisas, esquece. O nosso foco é a palavra. E arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora que sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. E a gente sabe de histórias, principalmente de pessoas que na época se arrependeram, conheceram a verdade, conheceram a palavra, e tentaram atravessar as divisas dos países para levar a palavra para a família, ou levar para o outro lugar, para a sua cidade, para o seu país, e acabaram sendo mortos. Não é? O que Jesus estava querendo dizer? Que há alguns dentro da igreja
que realmente se arrependeram e que não se misturaram com essas situações. Eles entenderam a verdade e estão levando a verdade. Então, se você notar que dentro de cada igreja existe um grupo lavado e remido. Amém? Pode ter um grupo perdido, mas dentro tem um grupo que está salvo. O que vencer será vestido de vestes. Por que vestes brancas? Vai ser um negócio tão chato, todo mundo de branco. Não é? Vai ser assim? O que a veste branca representa? Pureza, limpeza. Não há mais mancha, não há mais pecado. E de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Ah, então peraí. Ele diz que não vai. Então, corre o risco dele riscar? Então, existe essa questão da predestinação? Se ele pode riscar? Predestinação existe? Eu uma vez salvo, serei salvo para sempre? Não. O que ele está dizendo? Que se eu não me arrepender, ele vai fazer o quê? Ele vai riscar. Se ele vai riscar, é porque existe a possibilidade de eu errar, de eu falhar e não alcançar. Então nós precisamos tomar muito cuidado. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Sabe o que eu vejo aqui? A hora que chegar lá nessa glória tão gloriosa, Jesus vai chegar diante do Pai, abraçado com você, e dizer: ó Pai, está aqui o fulano. Ele venceu. Ninguém acreditava, ninguém dava valor. Todo mundo dizia que ele não ia conseguir. Todo mundo dizia que ele não chegaria, mas chegou. Por quê? Porque ele alcançou esta glória maravilhosa. Olha que coisa linda. Ele vai falar o seu nome diante do Pai e diante dos anjos. Olha que coisa linda. E até os anjos podiam falar assim: olha, isso aqui quem te viu, quem te vê, hein? Alguém aqui é perfeito? Não, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bem, então vamos voltar para a história. A igreja, então, ela se torna a igreja da Reforma. A partir de 1500, começa a ter uma mudança na questão da igreja. Pode ver que o nosso país mesmo, quando Portugal acaba, entre aspas, descobrindo o Brasil, hoje eu explico para vocês por quê. Vem para cá justamente os jesuítas. Por quê? Toda a Europa já está tendo o problema das revoltas, né? E principalmente das reformas protestantes e tudo mais. A igreja está perdendo poderio. E como Portugal ainda é católico, Portugal não quis ter essas mudanças, a Itália então bate em cima do rei português e fala: olha, precisamos expandir, precisamos alcançar outros países, porque aqui só está tendo agora heresias. E o rei então, preparada a sua frota, coloca um padre dentro Padre Anchieta, coloca lá os jesuítas, vão para outro território, não é? Para poder chegar lá e já evangelizar os índios, evangelizar esses nativos. Bem, e quando chegar, então tentam evangelizar e transformar eles em católicos. Os índios, sem saber, estão lá adorando as santas, estão lá oferecendo, acendendo vela e tudo mais, mas nem sabem o porquê, porque eles não falavam a língua, mas eles eram obrigados a fazê-lo. E quem não fizesse era morto. Então, automaticamente, o índio brasileiro, vamos falar a verdade, né? Se adapta rapidinho. Não é? Porque o índio brasileiro é um índio manso, não é? Trocava a galinha por ouro e estava uma benção. Então, a partir dali, a igreja começa a voltar a sua visão para a América. A tal ponto que maias e incas são destruídos por completo, toda a sua história é destruída. E eles já tinham escrita, eles já tinham cálculos, eles já tinham tudo. Eles tinham livros escritos. E tudo isso foi perdido porque, para o catolicismo, isso tudo era paganismo. Então, tudo foi destruído. Quer dizer, o catolicismo entrou aqui na América para realmente entrar com o cristianismo com poder para tentar resolver o problema que estava tendo na Europa. Beleza, isso em torno de 1500.
A Europa toda está sofrendo essa transformação. Até hoje, na Alemanha, ainda existe a guerra entre católicos e protestantes. Ainda o país é dividido entre católico e protestante. Por quê? Para resolver o problema da guerra, coloca os católicos de um lado e os protestantes ficam do outro. Mas mesmo assim ainda tem intriga dos dois lados. E não é intriga pequenininha, de apenas discussão. É bombardeio, é explosão, é coisa assim de matar muita gente, porque querem matar os católicos. São mais de 500 anos que ainda continua a mesma guerra. E aí Deus está dizendo, viu, se arrepende, é pela palavra. Mas tem gente que é só na força. Então o que acontece? Essa igreja então ela passa por mudanças e começam a surgir novas igrejas. Vai surgir os anabatistas, depois os batistas, os presbiterianos e assim por diante. E quando chegam no país, começam já a ensinar a palavra da forma que eles querem. Principalmente os anabatistas, eles queriam voltar à época dos apóstolos. Não é? Então volta ao batismo nas águas, começa a voltar. E aí o que é interessante? Quando você olha esse período histórico, onde está o Espírito Santo? Cadê o Espírito Santo? Não tem mais. Por quê? Porque a igreja não tem mais palavra. Mas agora a igreja está voltando à palavra. Por mais que tenha os seus problemas, a preocupação é o estudo da palavra. Então vamos lá. Ele diz agora na questão da igreja Filadélfia. Então a igreja ela está passando por momentos, mas está estudando a palavra e chega a nossa igreja. Tá? Nós hoje somos a igreja Filadélfia. Tá? Não sou da Assembleia, não. Isso é Filadélfia. Né? A gente está falando da igreja de um modo geral. Tá? A nossa época, temos a igreja Filadélfia e a igreja Laodiceia. Tá? Vamos ver. Então agora a igreja, ela passa por suas transformações, começam as suas divisões, por isso que Jesus disse, o meu corpo é dividido por vós. Quem divide a igreja é nós. Não é? O corpo dele é quem divide, somos nós. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve, isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Quem é que abre? Quem é que fecha? Então ele abre porta onde não tem. Concorda? Por que ele vai fazer isso? Por que ele vai fazer isso? Onde não tem porta, Deus vai abrir uma porta. Ué, então por que ele já não vai levar você até a porta? Ou seja, ele abre e fecha a porta. Então a porta ela já existe. Concordam comigo? Sim. Eu não preciso fazer uma porta. Não estou tirando o poder de Deus, pelo amor de Deus, não me entendam mal. Porque uma coisa assim, irmão, se não tem porta, Deus vai pôr uma porta. Ele não está dizendo que ele vai pôr porta. Ele diz que vai. Amém. Então a porta ela já. Então não vamos inventar ou fazer coisas que Deus não falou. Deus falou. Eu morro de medo dessas coisas. Deus falou. Tem que ver se realmente Deus falou. A intuação que engrandece, não é a porta. Deus vai escancarar o portão. Que porta é pequenininha. Mas vamos lá. Deixa eles. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta. Ou seja, que porta é essa? Aberta. Porta da evangelização. A igreja nunca evangelizou tanto como a nossa igreja. Concordam? Precisa mandar missionário fora? Concorda emprego. Precisa mandar missionário fora? Hoje a internet está abrindo as portas, gente. É uma porta fundamental para o mundo todo. Você pode conversar com qualquer lugar do mundo, tirando a Coreia do Norte, tirando a China. Mas dá para falar. Mas dá. Sim, não dá. Mas dá. É que não podem saber. Eles não podem saber, mas dá. Tira Cuba aí, né? Hã? Cuba tira aí. Cuba já virou
bandeira americana. Porque o que aconteceu é que o Fidel Castro ele era fiel ao socialismo, né? E o país estava indo de mal a pior. A situação ficando cada vez pior. E não abria mão. O povo passando fome, passando necessidade. E principalmente essa turma do socialismo aí fala, não, que nem uma vez eu discuti com uma aqui no dia da eleição. Eu sentado sossegado, a menina vem e fala, eu sou do partido tal, e né, porque é uma coisa boa. Eu falo, não concordo. Não concordo. Aí pronto. Como não? Eu falei, me fale um país que funcionou o socialismo. Porque no papel é bonito. O que Karl Marx escreveu é lindo. Mas na prática É utopia. é uma utopia, não existe, não tem como você colocar isso em prática. Fale um país que realmente funcionou. Ai, Cuba. Ai, que vontade. Então vai para Cuba. Vá ver lá se realmente funciona. Porque uma coisa é o que o governo tenta mostrar, outra coisa é a realidade que existe lá. E hoje o que aconteceu? Após a morte de Fidel, os irmãos ali entraram num acordo, já começaram a receber capital americano, já começou a vender charuto para lá e vai. Então, quer dizer, o negócio mudou? Está mudando. Por quê? Não adianta. Ainda é assim, alguns falam assim, você é capitalista? Não, se você me mostrar um outro meio que funcione, até Deus é capitalista. Se deu 2 moedas para você, o que você vai fazer com ela? Vou guardar. Né? Aí quando você chega, Senhor, eu peguei e mandei no banco, granjeei, você teve lucro. Isso é o quê? Capital, capitalismo. Aí Deus falou, servo bom e fiel, entra. Aí chega o outro, Senhor, uma moeda só que o Senhor me deu, eu guardei, escondi e mantive, socialismo. É a mesma ainda. Pega essa, dá para quem tem mais. Pega a moeda, dá para quem tem mais. E esse aí, tchau. Ou seja, lógico que depois tem também a parte do socialismo. Um exemplo que Deus dá no socialismo é quando, por exemplo, Deus chega e fala aquela parábola assim, que manda os servos, o Senhor precisa fazer a colheita, vai de manhã cedo na praça, alguém quer trabalhar comigo? Eu vou pagar tanto. Vou pagar um exemplo, vou pagar 50 por hora. Por hora não, vou pagar 500 reais por dia. Beleza? Aí vai um monte de gente para trabalhar. Só que ele deu meio-dia, ele viu que não dá tempo ainda falta muita coisa. Aí ele volta lá, viu? Tem alguém que possa trabalhar? Vou pagar 500 se for trabalhar. Aí ele pega todo mundo e vai. Quando está quase no finalzinho do dia, ainda vê que não vai. Aí ele volta na praça, faltando quase 1 hora. Chega, viu? Tem alguém que pode trabalhar? Vou pagar 500 se vocês forem lá. Imagina os primeiros. E ficaram o dia inteiro, vão ganhar o mesmo que o outro. Socialismo. É igual para tudo. Independente se você trabalhou mais, se trabalhou menos. Não é? Aí vão questionar o Senhor e diz, não, mas o que eu acertei com você? Não foi isso? Se eu acertei com ele isso, o que você tem a ver com a história? Por quê? O que isso quer mostrar? Que também Deus ele é pessoal. O que ele acertou com você, não é o que ele vai acertar comigo. O que ele decidiu com você, é o que ele vai decidir. Não é que ele vai decidir com todos. Não, com cada um ele vai ser de uma forma. O Deus que eu sirvo, será que é o Deus que você serve? Porque eu conheço um Deus tão maravilhoso, tão glorioso, que colocava apelido em todo mundo. Mas e vocês? Não, meu Deus, um homem sério. Não brincava com ninguém. A tal ponto que as crianças vinham perto dele para brincar com ele. E os discípulos chegavam, os boca aberta. Não, vai lá. Aí Jesus diz, não, deixa ele vir. É delas o reino dos céus. Não é de vocês, não. Mas, vamos lá. Ai, Senhor. Pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Concordam comigo que hoje a palavra está sendo pregada, mas tem muita gente fraca. Muita gente que não tem força nem de vir para a igreja. E mesmo na igreja não consegue fazer mais nada. Mas estão ouvindo a palavra. Concordam? Mesmo com pouca força, ainda não nega o nome do Senhor. Eis que farei. E alguns falaram, não, a igreja de Filadélfia era a igreja perfeita. Onde? Olha só.
Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que farei que venham e adorem prostrando aos seus pés, e saibam que eu te amo. Olha que interessante. Mesmo dentro da igreja existem aqueles que se dizem crente, mas não. Deus está dizendo, eu vou pegar essa turminha que não é crente, vou pôr na sua frente, vão se prostrar diante de você, mas não é para se adorar. Deu para entender? Eu já vi muita gente pregar. Olha, ele vai colocar para adorar. Ah, irmão, isso é coisa de Satanás. Quem gosta de adoração é Satanás. Deus está dizendo que vai colocar diante de você e vai mostrar para eles que Deus te ama. Deu para entender? Então, de que lado você quer ficar? Daqueles que realmente querem ser crentes ou não? Ou o que acontece então? Deus está dizendo que vai pegar. E uma coisa interessante está lá em Isaías 60, verso 14. Para não ficar somente nas minhas palavras. Já ouviram isso, né? Como coisa. Para não ficar só na minha palavra, só uma palavrinha de Deus, só para não ficar ruim. 60, verso 14, diz assim, ó. Também virão a ti, inclinando-se os filhos dos que te oprimiram, e prostrar-se-ão a planta dos teus pés. Todos os que te desprezaram, chamar-te-ão a cidade do Senhor. A Cidade do Senhor. A Sião. Grife isso aí para mim, por favor. E depois a gente vai voltar. Vocês vão entender o que eu vou falar depois. Tá. A Sião do Santo de Israel. Então quer dizer que é uma coisa que vai acontecer no futuro. A cidade do Senhor. Então Deus vai fazer com que se prostrem e vejam que Deus ama a cidade do. Você faz parte? Amém? Amém? Glória. Verso 10 do capítulo 3. Como guardaste a palavra da minha paciência? Vamos falar a verdade. É uma igreja que é paciente. Não é? A igreja hoje é uma igreja paciente. Não é? Como guardaste a palavra da minha paciência, também, e eu fosse você já grifava isso também, eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam a terra. Ou seja, na igreja de Filadélfia, aqueles que acreditam na palavra da paciência, quando houver o arrebatamento, essa igreja vai subir. Por quê? Deus estará livrando da tentação que há de vir sobre a terra. Ou seja, a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. É o que está dizendo dentro da igreja da Filadélfia. Nós falamos que a igreja de Filadélfia somos nós. Amém? Amém. Então, aí alguém vai dizer, não, mas tem os pós-tribulacionistas, que depois da tribulação é que vai ocorrer o arrebatamento. Não, é o mito-tribulacionista, é aqueles que depois, lá no meio da tribulação, que vai ser arrebatado. Não, irmão, sem problema. Nós vamos ver um outro arrebatamento que vai ocorrer no meio da grande tribulação. Tá? Não se preocupe, mas eu falo para vocês, marque aí. Participe do primeiro. É melhor. É melhor. Mas eu vou dar a dica por caso de alguém ficar. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Vai que, né? Eu vou dar a dica para você, se caso ocorrer um probleminha aí. Você não chegou, mas você já sabe. Pelo menos eu vou chegar diante do Senhor, pelo menos eu avisei. Dei um escape. É, eu avisei. Tá? Só Deus na calça, mas vamos. Melhor, eu vou falar agora para quem vai subir, amém? Amém. Lá na frente eu falo para quem vai ficar.
Mas vamos lá. Uma vez um pastor da igreja falou assim, irmão, se o arrebatamento, isso no meio da igreja, se o arrebatamento fosse hoje, quantos ficariam felizes? Aí toda a igreja ficou de pé. Então, aleluia. Eu falei, não, irmão, eu subiria feliz. Pegadinha de irmão, olha, isso aí é cruel. Mas vamos lá. Verso 11. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Você entendeu? Então esqueça. Eita, vai virar Você vai ficar dentro do templo e acabou. Nunca mais vai sair de lá. É bem assim isso? É na questão espiritual. O que ele está dizendo? Ele vai te colocar como coluna. Ou seja, não haverá mais abalo. Aquilo que poderia tentar para que você caísse não vai ocorrer mais. Nunca sairá, você nunca sairá de perto do Senhor. Por quê? Estará sempre com Ele. Jamais haverá alguma coisa que te abale. Tem que falar da coroa. Hã? Fala da coroa. Sim. Príncipe. A coroa, eu vou falar da coroa, só que assim, lá na frente um pouquinho, porque a coroa, ela na realidade, não é uma coroa que você vai vestir na cabeça. Tá? Ela, coroa, na realidade, são cargos e funções que Deus estará dando a vocês. Como eu falei para vocês, por favor, abram a mente. Porque eu sei que vocês já ouviram muita história do Apocalipse, muitos pensamentos do Apocalipse, até pessoas dizendo que tiveram a revelação da coroa na cabeça. Que coisa linda e tal. Haverá coroa sim, coroa de glória que você receberá, mas essa coroa que Deus está se referindo é uma separação. Por quê? Quando uma pessoa tem, por exemplo, você vai num país e a pessoa usa uma coroa, o que você vai deduzir? Que ela é rei. Principal, né? Ou príncipe, certo? Ou seja, ela tem uma função, ela tem um cargo. Não é rei porque quer, eu sou rei, não faço nada da vida porque eu sou rei. Não, você tem que fazer uma coisa. Se você está pensando que após o arrebatamento você vai viver em berço esplêndido igual no urso hino nacional, esqueça. Como já vi alguém dizer assim, não, porque o anjo vai chegar com a sinetinha, igual aquela que eu tenho na hora do intervalo, chacoalhar, você está dormindo. Foi tão pesado estar na terra, agora estou a eternidade toda para dormir. Meu Deus. Quem gosta de dormir, dá glória a Deus. O nosso descanso não é na terra. Ou seja, aí você vai estar dormindo lá tranquilo, daí o anjo chega e bate a sinetinha e vai bater na porta. O fulano, tá na hora. Aí você levanta rapidinho, já põe a sua roupa, veste branca, né? Belezinha, coloca a coroinha na cabeça, abre a porta, o anjo está do seu lado e fala, é agora, vai. Santo, santo, santo. Aí o anjo fala, parabéns, volta a dormir. Mas faltou um cafezinho, né? Acordou sem café. Não, peguei café. Não existe mais. Agora é tudo espiritual. Se tiver que comer, irmão, coma aqui, com moderação. Irmão, fala isso. Não vai ter feijoada lá, não vai ter nada disso, tá? Eu estou falando para vocês porque eu vou mostrar isso dentro da palavra. E muita gente fica assim, nossa, mas não é nada daquilo que eu aprendi. Porque fazem tanta alegoria dentro do céu, mas na realidade não tem nada disso, gente. Tem muita coisa. Eu falo assim, às vezes tem gente que fala assim, eu saí decepcionado com a Apocalipse. Não é isso que eu queria. Mas não é o seu querer, é o que Deus quer. Concorda comigo? Gente, pensa comigo. Deus trabalha? Sim. 24 horas por dia. Jesus mesmo disse, até no dia do sábado lá, ele ainda disse, olha, eu trabalho no sábado e meu pai trabalha até hoje. Mas não Ou vai seja, cansar, por isso que eu descansar. Se Deus trabalha, ele vai fazer o quê com um monte de brasileiro dormindo? Porque vai ser só os brasileiros. Então era só acabar a morte, ué. Já vai dormir em berço esplêndido. Então tem coisa, gente, que ainda vai acontecer.
Então, por isso eu falo para vocês, abram a mente, porque tem muita coisa que vai ser esclarecido para vocês e eu espero que vocês entendam, tá? Então, essa coroa, na realidade, ele está se referindo a funções ou cargos, tá? Ou melhor dizendo, patente. Que Deus, ele é ordeiro. Então, vamos dizer que fosse um exército. Deus está montando esse exército. Vai ter lá eu não entendo das coisas, mas vamos lá, vai ter o tenente, vai ter o sargento, vai ter o cabo, vai ter o soldado, não é? Por que o soldado não é tenente? Porque ele não passou pelas provas que o tenente passou, concorda comigo? Por que eu não sou apóstolo? Ué, você viveu na época de Jesus para andar junto com ele, para fazer o que ele fez? Não. Então, cada um vai ter a sua função, cada um vai ter a sua patente. Deus, ele é ordeiro, tá? Eu vou explicar isso dentro do Apocalipse. Vamos lá. Onde eu parei? 11. A quem vencer, hoje, peraí, se é a quem vencer, é porque existe quem vai perder, certo? A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus e nunca sairá, ou seja, estará salvo para sempre. Não haverá mais dúvida, não haverá mais problemas. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Lembra que nós lemos lá em Isaías? A cidade do Senhor, você fará parte da cidade do Senhor. É o que ele está dizendo. Então você vai fazer parte dessa nova Jerusalém. Vamos para agora a igreja de Laodiceia. Bem, na igreja de Filadélfia, a gente percebe o seguinte, que a igreja está adorando ao Senhor, mas não passará pela tentação, não passará pela tribulação. O que Deus vai fazer? Arrebatar. Se vai arrebatar, a outra vai? Vou colocar em 50%. 50% sobe, outro 50% fica. Eram 2, estarão moendo, só um vai. Estarão 2 dormindo, só um vai. Estarão 2 no campo, só um vai. Eram 10 virgens, só 5 entra. Então, 50%. Não falo só daqui, mas numa igreja mundial. Não, mundial não vai ninguém. Né? Ai, meu Jesus. Perdoa, Senhor. Brincadeira, Senhor. Eu sei que lá também tem um povo salvo em mim. Acabou de perder uma pedrinha. Acabou de cair minha coroa. Falando de uma igreja geral do mundo todo. Podemos dizer que a igreja ela vai, metade sobe, a outra metade fica. Por quê? Tem aqueles que são crentes e tem aqueles que não são crentes. E estão na igreja. E vamos falar a verdade, hoje a igreja tem uma multidão de gente, mas são poucos os que creem. São poucos que realmente são convertidos. Tem muita gente que está na igreja, mas serve o mundo. Bebe a cachaçinha lá fora e vem pro culto. Aí uma hora Deus me liberta. Uma hora Deus vai me libertar. Mas ele também não se esforça. Quando diz aqui, colocarei o nome da cidade do meu Deus, está se referindo ao tipo igual quando colocou o nome de Jacó de Israel? Não. Será a Nova Jerusalém. É a Nova Jerusalém. Cada um vai receber um novo nome. Isso que a gente já viu. Então cada um vai ter um novo nome. Por quê? Lá você não vai se chamar Ivan. Mas não vai. Ele vai colocar um novo nome. O nome do Deus, o nome de Deus, porque o nome de Deus, gente, se perdeu na história. Ninguém sabe o nome de Deus. Tem um grupinho aí dizendo que é Jeová. Não é? Mas Jeová, a própria palavra quer dizer Senhor. Então o nome dele não é Jeová. Tá? O nome dele se perdeu. Quem soube o nome dele foi Moisés. E não colocou. O eu sou também é apenas um vocábulo para dizer que ele é, não é o nome. Então quer dizer, é um pronome. Obrigado. Então quer dizer, é apenas uma coisa que, e esse nome vai ser dado a você naquele dia. E só você saberá.
Moisés Ou chegou seja, a ver intimidade. Jesus face a face? Oi? Moisés chegou a ver Jesus face a face? Face a Foi face. o único que viu? Não, teve outros. Teve outros? Teve outros que chegaram a ver. O Google diz que o meu nome significa João. Todo-Poderoso, Deus tremendo. Eu acredito, né? Isso, é o Google, filho. É o Google? Rapaz. Excelente. Foi de Google. Jesus. Ninguém viu Deus. Alguém já viu Deus? Ninguém nunca viu a Deus. Está lá em João, capítulo 1 e o verso de número 18. Então ele nunca viu a Deus. João, capítulo 1. João, Evangelho de João, capítulo 1. Vamos para a palavra, não vou mentir sozinho. Então esse que já Verso 18. Evangelho de João, capítulo 1, verso 18. Diz lá: Deus nunca foi visto por Alguém. o Filho unigênito que está no seu seio do Pai, este o fez conhecer. Então, mesmo Jeová que apresenta-se no Antigo Testamento era Jesus. Tá? Ah, falando isso, esqueci de apresentar. Tá, não esqueça do slide. o anjo era o próprio Deus, mas era Jesus. Era o próprio Jesus. Não houve nenhuma manifestação do Pai no Antigo Testamento. Nunca, ninguém nunca viu o Pai. Tudo foi Jesus. Tudo. Lógico que no começo ele era o Jeová. Depois, lá na frente, a Maria resolveu colocar o nome dele de Jesus. E aí ficou Jesus. Por quê? Sabe quem será o primeiro a ver o Pai? Você. Se chegar lá. Por quê? A igreja será os primeiros a verem o Pai. Aí sim ele vai se mostrar como ele é. E eu fico imaginando na hora que ele chegar junto de... Quem que foi mesmo que falou? Senhor, mostra-nos o Pai que basta. Foi Felipe? Foi Felipe? Eu não lembro se foi Felipe. Mostra-nos o Pai que basta. Está lá em João também, né? É João. É João 14. Não consigo ler, pastor. Tá escuro. Agora escureceu aqui. Se alguém achar aí, por favor, lê para nós. Filipe. 14:8. Senhor, mostra-nos o Pai que nos basta. E ele diz: estou há tanto tempo convosco que me tendes e não me tendes conhecido, Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai. Então quem vê Jesus, vê o Pai. Então a igreja vai ter essa oportunidade. Eu acho que Felipe vai ser o primeiro. Você não queria ver o Pai? Ó, tá aí. Não é igualzinho a mim? É um trigêmeos. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas não é Moisés primeiro dizer? Hã? Que Deus faz com ele? Sim, mas Jesus... A sombra, né? Sim, porque se Jesus se apresentasse como Deus para Moisés, o que aconteceria com Moisés? Morreria, não. Morreria, porque ele era pecador? Então não tinha como. Moisés antes. Sim, bem antes. Filipe é apóstolo de Jesus. Ele pediu para ver Deus antes. Sim, Moisés foi o primeiro. Lá atrás, não foi o primeiro, porque Adão andava com Jesus. Não, pai. Está lá em João. Se você ler João, o Evangelho capítulo 1, ele vai falar que todas as coisas foram feitas por ele. Ele quem? Jesus. Quem andava com Adão no jardim era Jesus. A glória que ele via era de Jesus, não era do Pai. O que acontece é que Adão estava em perfeição, certo? Após o pecado, a situação muda, complica tudo. Aí pode ver que Deus se afasta, até os filhos já não vê mais Jesus, apenas a voz, porque houve um distanciamento, tá? E esse distanciamento vai ocorrendo até chegar em Moisés. Quando chega em Moisés, Jesus se apresenta para Moisés, e o próprio Jesus diz para ele: é o único que me viu face a face. Lógico que Jesus não se apresentou com toda a sua glória. Porque se ele se apresentasse com toda a sua glória, com todo o seu poderio, não é? O salário do pecado é morte. Então ele ia pagar o salário de Moisés. Então, aí o que acontece? Deus não poderia vir à terra da forma que ele é, ou se apresentar como ele é, porque toda a humanidade seria destruída. Então o que ele faz? Ele se desveste, tira suas vestes, se despiu de toda a sua glória e se tornou um homem.
como homem se tornou servo a tal ponto de morrer em morte de cruz. E aí o apóstolo Paulo diz, viu, vamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se despiu para se tornar um homem e para estar junto conosco. Por isso que ele veio e por isso que ele esteve aqui presente, pregando o evangelho, pregando a verdade, mostrar quem realmente ele era, sem a sua glória, porque a sua glória nos mataria. E ele morre em nosso favor, pagando pelo pecado. Pastor, mas quando fala Peniel, lá é a face de Jesus também? Peniel? É que o pessoal fala que esteve Peniel, que é a face de Deus, né? Já viu falar disso? Peniel é a pedra do Peniel, É. que foi de Moisés? Isso, fala face a face de Deus. Sim, é o que Mas ele é a face viu. de Jesus. Sim, de Jesus. O Pai nunca foi visto por ninguém. Ninguém. Só tem uma classe de anjo que vê o próprio Pai, que são os anjos que cuidam das crianças. É, mas eles não veem. E se você causar um escândalo para uma criança, ele vai diretamente para o Pai, porque o Pai é o juiz. É, eles tampam os olhos, né? Pra não ver. Eles tampam os olhos. Daí duas As asinhas na asas. frente, duas asinhas no pé, duas asinhas voando. Deu para entender? Toda manifestação que há de Deus no Antigo Testamento é Jesus. Pastor, então, geralmente as pessoas falam assim, né, falam que são entendidos, que em Primeiro Testamento era só Deus da graça de Jesus. Então é errado, isso é errado, então é de próprio Jesus mesmo. Sim, Jesus. Por quê? Quem foi o Criador? Jesus. Quem é que tem que resgatar? Então é ele que vai fazer. Aqui o senhor falou também que Jesus no começo era chamado de Jeová? Sim. Depois Maria resolveu colocar o nome de Jesus? Por quê? Quando o Mas anjo quando- encontra-se com ela, Mas ele fala. já fala que ela vai gerar Jesus, não fala? Sim. Mas aí ele fala o seguinte. Ele dá uns par de nome. É, Emanuel, Ele será Deus Deus conosco. conosco. Fica na sua decisão. Você decide o nome. Que E aí língua ele você coloca, quer? na realidade, Jesus é um nome grego, que vem do hebraico Josué, que quer dizer Salvador. Então Jesus, o próprio nome Jesus quer dizer Salvador. Então Maria colocou o nome de Jesus como Salvador, e sabia que ele seria o Salvador. Então o que acontece? Jeová no Antigo Testamento é sem nome. Então, lógico, a atitude de Cristo no começo, a atitude de Jesus no Antigo Testamento era diferente. Por quê? Porque ele está na presença como se fosse Deus, ele é Deus. Só que no Novo Testamento ele vem como homem. Muda toda a situação. Ele vem passar o que a gente passa. Entendeu? Na geração antes de Adão, foi Jesus também que criou, foi Deus. Tudo foi de Jesus, Antes de Adão também. mesmo antes de Adão. Qualquer criação anterior foi Jesus. Porque, como diz assim, Ele é o arquiteto, né? ele é o verbo. Então, o verbo vem da palavra. Então, ele é a palavra. Então, para existir, para poder aparecer algo, tem que ser da palavra. Porque é ele a palavra. Então, mesmo na geração antes de Adão, ou mesmo as criações que houveram antes, tudo foi Jesus. Por quê? Porque o resgate vai ser feito por ele. Por isso que lá em Hebreus ele disse, não, Jesus teria que morrer de geração em geração. Mas ele não. Ele faz toda a sua obra pregando todo o tempo, para quando ele venha como homem, ele morra uma vez, como um único sacrifício perfeito, para salvar todas essas gerações. Entendido? Não se preocupe que depois a gente vai voltar nisso, tá? Nas gerações antigas, tá? Aí você vai falar, misericórdia, irmão, onde cai isso? Está tudo dentro da palavra, irmãos, por favor. É que nem a minha filha hoje disse, não é? As pessoas leram a história de Adão e Eva no comecinho, é só os dois. E assim ficou. O que faltou? Estudar o resto. Lê o resto. Só ficou com a primeira parte. Mas não é. Cansou. Chegou na segunda parte descansar. É a mesma coisa, eu vou escrever um livro. Já viram aquela história assim, né? Vou começar o livro, tem livros que começam assim. E começa, tal, situação, e depois fala assim, há 30 anos antes, começa outra história. Então, quer dizer, ele contou uma história do começo, mas havia outra lá atrás. A Bíblia é a mesma coisa. Ele contou porque está com o foco da salvação. Mas houve gerações no passado. Tem toda a história dos demônios, tem toda a história de Lúcifer, o que houve, o que aconteceu.
Está tudo dentro da palavra, só que as pessoas não leem isso. Elas pulam, porque é difícil, é complicado, vão ficar só cada um em época que resolve o problema. Professor, esses dias um tio do meu marido me questionou sobre Caim, né? Daí ele falou assim, daí, acho que é Caim que ele falou que daí ele casa, né? Ele fala, mas quem é essa mulher? Ele falou pra mim, bem bravo, da onde que ela veio? Você tá vendo? Não tem explicação. É isso que o senhor tá dizendo, né? Tipo, ele acostumou com esse pedacinho da palavra, ele acredita que então a Bíblia não explica de onde veio, né? Preferem fazer Caim casar com a irmã? Aí eu falei, eu tenho certeza que há uma explicação e eu vou fazer essa pergunta pro senhor. E ele questionou bravo, sabe? Mas deu para entender, gente? Então eu falo para vocês, abra uma mente, porque se em algum momento, vocês olharem e falarem, não, irmão, o irmão está fugindo da palavra, o irmão está colocando as suas ideias, vocês, por favor, me repreendam. Porque o que eu quero, desde que eu já falei desde o começo dentro do curso teológico, é me basear dentro da palavra. Eu não quero fugir do que está na palavra. O que a igreja fulano pensa, o que o outro fulano pensa, o que o outro tal pensa. Como já chegaram a falar assim para mim, você é calvinista ou você é arminiano? Eu falei, eu sou de Jesus. Por quê? Mas porque o calvinista, ele pensa na predestinação, o arminista pensa que não, a salvação tem que ser ganha e tal. Então, qual você pensa? Gente, vamos parar para pensar. O Calvino viveu lá atrás, 1430. Ele teve a ideia, não estou falando que ele não prestava, pelo amor de Deus. Ele trouxe um estudo realmente profundo dentro da palavra. Você pode dizer até que é calvinista se você estudar tudo o que Calvino falou. Não fica só com uma partinha dele. A mesma coisa os arminianos, quando você pega lá, você pega todo o texto daquele que estudou lá no passado, você fala, não, beleza, esse cara aqui teve também um pensamento. Mas são coisas lá de trás. Agora, na época que nós vivemos, na palavra que nós temos a facilidade de ter, na busca que nós conseguimos ter de achar versículos, achar palavras, de tantos estudos que nós temos, por que eu ainda vou ficar preso a algumas coisas que são pensamento de homem, pensamento de fulano? Não, eu quero o que está dentro da palavra. Por isso que Jesus disse, meu povo erra por não conhecer as Escrituras. Porque tudo que nós precisamos de ter entendimento está dentro da palavra. É bom você ter entendimento desses pensamentos, você ler esses livros? Lê, irmão, é muito importante ler. Você buscar esse conhecimento também. Porque às vezes aquilo que você não percebeu, o outro percebeu. E pode te ajudar. Eu não estou dizendo que é ruim. Eu estou dizendo que nós precisamos estudar. Primeiramente a palavra. Tive dúvida? Beleza. Eu vou atrás de outros conhecimentos. E aí vou chegar no bom senso. Ok? Então, por favor, não me levem a mal. Se perguntarem de novo, eu não sou de ninguém, eu sou de Jesus e prefiro ficar dentro da palavra. Por quê? É o que a palavra está nos mostrando. Tá? E a mesma coisa. Eu espero que após o curso teológico, vocês não fiquem somente por aquilo que foi falado aqui, mas que vocês continuem o estudo, que vocês continuem buscando e dentro da palavra. Eu creio que a partir do momento que você começa a parar e começa a estudar, não tem como parar mais. Você para ler, você começa a meditar, você começa a entender a palavra, cada dia você vai buscar mais. Então não pare, continue. Busque um horário, um tempo que você tenha livre para ler a palavra e ter esse entendimento. Porque não é apenas ficar só de ouvir. Como ele diz, retende a palavra, guarda aquilo que você tem recebido, que você tem ouvido e guarda. Você tem a Bíblia aí, não tem? Então leia, estude ela. Não fique somente nas palavras, mas vá buscar se realmente é verdade ou não. Ok? Teve dúvida? Espere esclarecer dentro da palavra. Cuidado com outros pensamentos que tem por aí, tá? Mas ler é ótimo. Vamos lá aqui nas luzinhas, senão eu acabo esquecendo de novo. Vai lá. Tem Tiatira ali ainda. Essa é a igreja de Tiatira, tá? É o que sobrou dela. Você vê pelas colunas, as estruturas que ainda sobraram, tá? Essa é a igreja de Sardes, tá? É o que sobrou dela também. Vocês vejam o trabalhar que eles tinham, né, de fazer todo esse material, essas colunas. E agora a igreja de Filadélfia. Olha o tamanho. Não sei se vocês conseguem enxergar. Queria uma lousa aí para nós, por favor. É que eu penso que às vezes eu vou usar ela. Ai, não vai cair não? Não. Consegue ver aqui, ó? Olha o tamanho perto da coluna da entrada.
Então é uma igreja que tinha uma ótima estrutura, não tinha? Sobrou o quê? Misericórdia. Tá? E agora nós vamos para a igreja de Laodiceia. Tem inteirinha até. Está um pouquinho melhor, porque é a última que vai sobrar. Você dá luz para nós agora? Vamos lá? Precisamos terminar essa parte e daí a gente vai para o café. 7ª carta. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, ao princípio da criação de Deus. Quem é esse que está escrevendo? Quem é esse que está falando? Quem é o Amém? Quem é o testemunha fiel, verdadeiro, o princípio da criação de Deus? Quem é? Quem é que fez toda a criação? Jesus. Glória a Deus. Eu sei as tuas obras, e aí entra um porém, que nem és frio e nem quente, nem é do reteté e nem é da sorveteriana. Olha. É forte. Tomaras fosse frio ou fosse quente. Ou seja, a obra que ele faz não muda nada. É morno. Sabe aquele culto morno? Que você não aprende nada? Você não sai nem frio, nem quente. É aquela coisa, aquela aguinha com açúcar. Ele está dizendo, é uma igreja que... É uma igreja que está mediana, não muda nada. Fale a verdade, como está a igreja hoje? Quente? Não. Tá quente com morno, né? Tá mornando. Isso que Jesus disse. Se não fosse abreviado o tempo, ninguém se salvaria. E o amor de muitos se esfriaria. Quer dizer, o frio está chegando. Como nós vimos lá atrás, a igreja de Filadélfia, a igreja de Sardes, ela começa a busca pela palavra. Quando chega a nossa igreja, ela já tem a palavra. E a partir do momento que ela começa a estudar a palavra, e a gente vai aprender isso na história da igreja, começa a descida do Espírito Santo. E nessa descida do Espírito Santo, vai fazer parte da igreja. Ou seja, a igreja agora ela volta ao Espírito Santo, ela volta a ter aquilo que aconteceu no Pentecostes lá atrás. Então surgem as igrejas pentecostais, tá? Mas agora é uma igreja que não tem nem Pentecoste, mas também não tem nem frieza. Ela está morna. Não é crente, mas também não sabe se é crente. Sabe aquela igreja que não sai da mesmice? Então diz aí no verso 16: Assim porque és morno, e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. O que é vomitar? É jogar? É rejeitar, não é? Você comeu algo que não fez bem, você vai vomitar, ele vai rejeitar. O organismo faz isso. O que Jesus está querendo dizer? Que é uma igreja que não tem como engolir. Não dá para engolir. Ele vai rejeitar. É a igreja que vai ficar no arrebatamento. Não tem como subir. Aí ele diz assim, ó, verso 17. Agora veja se é uma igreja que realmente está nos dias de hoje. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Para vocês terem uma ideia, a igreja de Laodiceia, na época, já no ano 70 que houve a destruição, aí teve, não lembro agora qual ano que foi, que houve um terremoto que abalou toda Jerusalém, todo o território da Europa, até alguns países da época, que houve um terremoto forte que destruiu, matou multidões, e a igreja de Laodiceia acabou. E ela foi uma igreja que em menos de pouco tempo, de alguns meses, ela já estava levantada novamente. Porque ela tinha recursos, ela tinha dinheiro. E ela se vangloriava por ser uma igreja rica. Ou seja, não dependia de mais ninguém. E a igreja hoje é uma igreja rica? A igreja não, os pastores sim. Igreja não.
Aí ele diz: e não sabes que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Ou seja, Deus está rejeitando? Totalmente. Por quê? Lógico que se entrar em detalhes, é desgraçado, porque já não tem mais graça, perdeu a graça. Miserável. Por quê? Mesmo sendo rico, não tem nada diante de Deus. É pobre, é cego e nu. Aconselho que te de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio, para que vejas. Ou seja, é uma igreja que não tem mais visão espiritual, é uma igreja que já não sabe mais o que está fazendo, mudou o foco, e ainda diz assim: e eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Ou seja, por que Deus está dizendo isso? Ele ama a Laodiceia? Ama a Laodiceia. E ele não quer que ela se perca. Mas ele não vai poder levá-la no arrebatamento. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. O que ele está querendo dizer? Que neste momento, Jesus está batendo a porta. Se quiser deixar ele entrar, ele faz toda a mudança. Mas é uma igreja que vai manter a porta fechada. É uma igreja que tem Jesus do lado de fora. Entendendo? Só ocorre coisas humanas internas dentro da igreja. Jesus não está presente. Festas dedicadas a homens. Jesus está do lado de fora, batendo ver se pode entrar. Mas, ao que vencer, lhe concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se a igreja vencer, o povo que dessa igreja vencer, estará colocando junto deles, dizendo: vocês são meus, estarão junto de mim. Então haverá salvação para esta igreja? Sim. Sim. Quando vai ocorrer? No meio da grande tribulação. Então, aí depois eu passo a dica para vocês. Nós somos igreja Filadélfia ou Laodiceia? Filadélfia. Se Deus quiser. Se Deus quiser, né? Amém? Vamos tomar um café e depois a gente volta para o capítulo 4. Vai. Tá? Não está pronto? Demora muito? Então os irmãos querem esperar um pouquinho? Vamos para o capítulo 4 então? Vai. É ele que está mandando. João escreveu, mas quem está mandando é Jesus. Sim. Vamos lá para o capítulo 4. Agora nós entramos num outro ponto. Deixa eu fazer o seguinte. Agora volta a luz. O que acontece? Para que vocês entendam. Nós temos aqui, dentro do Apocalipse, agora a partir do capítulo 4, vai ocorrer o arrebatamento. Então vamos imaginar o seguinte: aqui é a Terra, tá? Que é o planeta. Aqui é o céu. A gente sabe que tem primeiro, segundo, terceiro. Ok? O terceiro céu é o paraíso. Aqui será o quarto céu. Tá? Esse quarto céu eu vou chamar de galardão. Tá? O segundo céu é onde estaria o seio de Abraão. E o primeiro céu é o que está na terra. Você fala assim: nossa, que céu é esse? Então eu queria saber. O que acontece? Nós temos um céu aqui na terra.
Não é esse céu azul que você vê. Isso é matéria. Mas dentro da matéria existe o que é espiritual. Tá? Por exemplo, os anjos estão na terra ou estão no espiritual? Espiritual, eles não são matéria. Então podemos dizer que a nossa terra está dividida em dois pontos. Existe o lado material e o lado espiritual. Um exemplo. Vamos imaginar o seguinte. Você está dirigindo um carro, né, em alta velocidade. Daí não vai dar certo. Você está dirigindo um carro na velocidade normal do trânsito, uma plaquinha, que você tem que obedecer à lei, certo? E de repente, uma pessoa dos infernos passa com um caminhão na sua frente, tá? Você está na sua velocidade, mas aí passa um caminhão na sua frente e você não tem como desviar, você bate de frente, tá? E morre. Na hora. Olha só que interessante. Vamos imaginar o seguinte. Você tem mundo material e mundo... E esse mundo espiritual, eu chamo de primeiro céu porque está lá em Jó, capítulo 1. Vamos lá ler? Eu quero que vocês entendam isso para a gente poder focar na frente. Jó, capítulo 1. Lá no verso 6. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então, esses filhos que vieram se apresentar diante do Senhor são os anjos, tá? E eles vieram se apresentar diante de Deus e quem veio junto? Satanás. Por quê? É como se uma parte da presença de Deus, ela se apresentasse aqui nesse primeiro céu, para falar com os anjos que estão a serviço aqui na terra. Então eles vão chegar diante do Senhor, vão dar satisfação do que está ocorrendo. Tem anjo que está junto de você, e ele vai falar: Senhor, muda eu de pessoa, porque isso aqui está difícil. Cada situação que a gente passa, que olha, se não sou eu livrar, misericórdia. Aí Deus fala: tá bom, eu vou colocar o fulano daí. Ele fala: não, eu já fui com ela, não, manda outro. Então, Deus ele faz os acertos, a sua administração aqui com os anjos. Porque os anjos só recebem ordem de só. Pastor, esse Senhor Deus aqui é Jesus. Sim, sim. Tudo que é apresentado no Antigo Testamento é Jesus. Ninguém nunca viu o Pai. Nós teremos o privilégio de vê-lo. Então vamos lá. Nós temos aqui esse mundo espiritual. Eu vou chamá-lo de primeiro céu, tá? Por quê? Olha só o que Deus diz aí. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear e passear pelo universo. Foi? Quem dera, né? Os cientistas falam que o nosso universo é infinito, que fosse para lá. Né? Rodeasse Saturno, Plutão, qualquer outro lugar, e não viesse para cá. Mas aonde ele está? Vai rodear o sol. Quem que ele gosta de calor? Vai treinando. Então, ele está de rodear e passear por onde? Ele não sai daqui. Ele não sai daqui. Então esse céu, ele está dentro dessa terra. É o mundo espiritual. Você não vê a batalha, mas a batalha existe. Tá? Aí o que ocorre? Então vamos lá, você está indo com o seu carro feliz da vida, bateu lá na parede do caminhão, puf! Já era, vou ter que fazer a cruzinha nos olhos aqui, ó. Meu Deus. Já era. Foi-se o fulano. O que vai acontecer? Como isso aqui está ligado, essa pessoa ela é jogada diretamente aonde? Onde tem os anjos. E lá os anjos o recebem e diz: que bênção, irmão, que olha, a gente nem estava esperando por você, chegou antes da hora. Não é? Por quê? Deu um filho do diabo na frente dele. Mas amém, não se preocupe. Aí eles pegam o fulaninho aqui
vão para paraíso, passando pelo seio de Abraão. E o seio de Abraão já não existe mais, ok? Então ele pega o fulaninho e leva. Isso está onde? Está lá em Lucas, quando fala do rico e do Lázaro, que os anjos o pegaram e o levaram. Agora, se o fulaninho aqui, crente, fiel ao Senhor, pastor, evangelista, que pregava o evangelho, fazendo avivamento nas igrejas e tal, andando a 120 por hora numa pista de 80, bate o carro. Tomara que não fique inconsciente na hora, né? Mas eu pedir perdão, né? Chega, vai pro outro lado, os anjos falam, ih, rapaz, já era. Tem um vídeo na internet que eu achei interessante, dá pra baixar, lembra, é do Lázaro, o que é? Esqueci o nome do vídeo, Esqueci agora também. é alguma coisa do Lázaro, fenômeno de Lázaro? Fenômeno de Lázaro. Hã? Fenômeno. Eu acho que é isso, né? Lázaro fenômeno. O que acontece? O pastor, ele é africano e ele teve uma discussão feia com a esposa, saiu do carro, né, nervoso, bateu o carro e morreu. Morreu não, na realidade ele foi para a UTI. Quando chega lá, o anjo pegou ele, isso ele narrando a vida dele e tudo. E aí ele até morreu mesmo, né? Morreu mesmo, que daí foi levar o caixão lá até depois vê se eu acho o vídeo e mando pra vocês. Mas já achou. Já achou? Manda no grupo. Essa secretária. Era muito rápido. Assim, eu não vou falar pra vocês que tudo que tá ali é verdade, mas, né? Mas é uma coisa assim, uma ilustração ótima. Porque quem sou eu para questionar o que ele viveu, né? O que acontece? Ele morre. Aí ele vai, o anjo vai buscar ele e fala assim, olha, vou passar lá no paraíso para você ver, ele vê o paraíso, coisa linda e tal. Aí o anjo fala assim, então, se você não tivesse brigado com a esposa, você podia até ficar. Mas agora eu vou ter que levar para um outro lugar. E vai para o Hades. Gente, fez ele ver o paraíso e leva ele para o Hades. Dá uma olhadinha que você está perdendo. E quando leva ele para o Hades, quando chega no Hades, o anjo fala assim, ele começa a ver as almas caindo no fogo, e as pessoas, ele vê o grande abismo realmente e tal. E aí o anjo fala assim, então é aqui que você vai ficar. Ele entra em desespero e agora não tem mais o que fazer. Aí o anjo, ele ouve uma voz e diz para o anjo, para. Você lembra que foi uma coisa assim? Para. Aí o anjo fala assim, não vai ser possível, você vai ter que voltar. Ele falou, como assim? A sua esposa não para de orar porque ela está arrependida e ela quer conversar com você. Ela não quer que você parta sem a situação se consertar. Então Deus está mandando levar de volta, para que você possa ressuscitar. Gente, já estava tudo preparado para enterrar o homem. E colocaram o caixão lá no lugar lá do velório, que o rapaz ia tratar o corpo, não é? Que ia betumar, né? Fazer as coisas do corpo dele lá. Quando ele vai lá, ele começa a escutar uma música, o cara do velório. E de repente o cara levanta do caixão. Aí começa aquela situação que ele não estava morto e tal e tudo mais. E ele vai e se arrepende e fala para a esposa, e hoje ele prega dizendo justamente isso. Por quê? Nós não podemos deixar para amanhã o que acontece, o que tem que se resolver agora. Mas beleza, para vocês assistirem o vídeo. Então, se caso ele chegar lá do outro lado, o anjo olhar e falar assim, ó, não é aqui. Automaticamente, ele desce para o Hades, que pertence ao mesmo primeiro céu da terra. Por quê? Existe o lado espiritual que vai para a glória, existe o lado espiritual que vai para o Hades. Deu para entender? Tranquilo? Beleza. Esse é o primeiro céu. O segundo céu é o seio de Abraão, que hoje já não existe mais. Jesus já pegou todo mundo, levou todo mundo para o paraíso. Beleza, está todo mundo lá no paraíso. Junto com o ladrão da cruz. Isso. Já no terceiro paraíso, o que vai acontecer? No terceiro céu, que é o paraíso, terceiro paraíso. Já no terceiro céu, que é o paraíso, vai aqui na terra ocorrer o arrebatamento. Lembra que nós estudamos nas cartas? O apóstolo Paulo ele diz o quê? Nós que estivermos, aqueles que já morreram, o que vai acontecer com eles?
Ressuscitarão. O que vai acontecer? Haverá um aviso lá no paraíso, já avisando todo mundo. Gente, se preparem que vocês vão voltar. Por quê? Precisarão ressuscitar, porque todos terão que ter um corpo novo, um corpo glorioso. E o nosso corpo está onde? Está na terra. Por isso, irmão, não pode ser cremado. Gente, se você for cremado, você vai virar o quê? Ah, vira pó mesmo? Ah, não, vira cinza. Então, não pode ser cremado. Irmão, pelo amor de Deus. Tem umas coisas assim que as pessoas inventam que eu não sei de onde tira. Preferem pegar. Gente, pense comigo. Já foram ali naquela Armelino Matarazzo? Já viram o terreno que tem ali do cemitério? Gente, imagina um shopping ali, que maravilha que ia ser. Não, você tem defunto. Não é? Ou uma igreja ali, vai. Não é? Só tem defunto. Fazendo o que ali, gente? Ocupando espaço. Manda cremar, põe no potinho e entrega para o dono. É seu, te vira, faça o que você achar por bem. Gente, não haverá problema nenhum, tá? Alguém fala assim, porque se for queimado, vira cinza, não vai ser arrebatado. Coitado dos cristãos que foram queimados na fogueira, na fornalha, quer dizer, eles não vão ressuscitar. Eu não sei onde, eu não lembro qual lugar que eu vi. Eu só vi na internet, daí é dos bichinhos, né? Que eles estão cremando os bichinhos, daí eles fazem o formato da patinha em vidro, o potezinho eles colocam dentro desse vidrinho, assim, entrega pra pessoa, a pessoa vai receber. Pelo menos o bichinho, né? Graças a Deus o bichinho vai tá ser no arrebatado. bichinho já, né? E não vai ressuscitar e também não vai servir para mais nada. Tá no bichinho. Acabou ali. Mas e nós? Gente, seria a melhor opção, não ocupa espaço, é mais higiênico. Não é? Dá para servir até de adubo para outras plantas. Não é? Você pode colocar no pezinho de rosa ou no pé de alface, depois você come. Ai, que horror! Pra manter sempre em você. Agora você imagine que nem esse tempo passado um surfista cristão, não é? O tubarão pegou ele e comeu metade da perna. Levou a perna. Mas ele deu graças a Deus porque Deus livrou ele da morte. Hoje ele está pregando por aí. E no arrebatamento? Mas eu já Vai chamar o tubarão? Vem cá, rapaz. Eu já ouvi muita gente falar que não é doador de córneas porque não quer ficar cego no dia do arrebatamento. Não é doador de córneas porque não quer ficar cego no dia do arrebatamento. Gente, pelo amor de Deus. Não doa órgãos porque vai naquele dia. Absurdo, absurdo. Gente, vocês creem em um Deus poderoso? Que até das cinzas pode fazer ressuscitar? Abraão foi chamado de pai na fé, porque sabia que mesmo sacrificando o seu filho e o queimando, mesmo da cinza, o próprio Deus poderia fazê-lo voltar à vida. Então, é um Deus que tem poder. Agora eu pergunto, isso que eu falo. Às vezes o Deus que as pessoas servem não é o Deus que eu sirvo. Que é um Deus tão pequeno, tão fraquinho, que dá até medo. Tá? Bem, aí o que vai ocorrer? Quando esse povo que está no paraíso descer para a terra, eles vão ressuscitar primeiro, mas nós que estivermos vivos, amém? Amém. Vai acontecer o que conosco? Seremos transformados. E quando formos transformados junto com aqueles que ressuscitaram, subiremos juntos. Para quem? Para estarmos lá no céu de galardão. Ai que benção! Estaremos lá subindo para o quarto céu agora. Então, quando acontecer o arrebatamento, se você de repente estiver do lado de alguém que ressuscitou, e vai que você está perto de alguém que ressuscitou e que esteve no seio de Abraão, fale para ele, viu onde que é o seio de Abraão? Ele vai falar para você, olha, é esse aqui. Agora nós vamos para isso, já estivemos aí. Nossa, fiquei tanto tempo aí. E agora vamos para o quarto lugar, que é o céu de galardão. Esse céu de galardão, nós vamos passar por um período de tempo, que a Bíblia nos fala de 7 anos. Vocês vão entender o porquê que eu estou falando desses 7 anos. Porque o que vai acontecer? No Apocalipse, ele vai focar em algumas coisas que estão no céu, porque João está no céu. Mas daí, no meio desses 7 anos, Deus manda João para a terra. Aí João está olhando as coisas na terra e você fala, meu Deus, onde João está agora? Está falando de coisas aqui na terra, mas no mesmo período dos 7 anos.
Tá? Por isso que às vezes causa confusão. Porque uma hora ele está no céu, outra hora ele está na terra, outra hora ele está na terra, outra hora ele está no céu. E às vezes causa confusão porque fala assim, mas é agora, será que é realmente o fim? Não, ele ainda está no período dos 7 anos. Ok? E eu quero que vocês entendam isso porque agora nós vamos dividir isso em P. Vamos lá tomar um café, rapidinho a gente volta.